Quem é o Jedi mais forte de todos os tempos? É sério, para e pensa. Em meio a tantas lendas, sabres de luz brilhando no escuro e batalhas que cortam a galáxia ao meio, quem realmente carrega o título supremo? Aquele que, se você colocasse todos numa arena, sairia de lá em pé. E talvez nem suando? Pois é. A galáxia de Star Wars é vasta, antiga e cheia de heróis. Alguns calados, outros furiosos, uns sábios como o Mestre Zen e outros explosivos como um raio Sith preso numa jaula Jedi. Mas no fim das contas, quem sentou no trono da força? Vamos viajar juntos. Mas sem pular o hiperdrive das emoções, beleza? Para começar, tem ele, o escolhido, Anakin Skywalker. O garoto que nasceu da força, literalmente, e carregava uma promessa no sangue: trazer equilíbrio. Com um poder bruto que deixava qualquer um de boca aberta, Anakin era tipo um vulcão ambulante. Quando ele lutava, parecia que a força gritava junto com cada movimento. Mas o destino tem um senso de humor meio sombrio. E o escolhido virou pesadelo: Darth Vader. Mesmo assim, mesmo no lado negro, seu poder continuava avassalador. Dava para sentir o ar tremer quando ele entrava numa sala. Mas será que isso o torna o mais forte? Ou o mais trágico? Aí vem o velho sábio, Yoda, aquele verdinho de quase 900 anos que você subestima, até ele pular girando e começar a rebater relâmpago com um sabre como se fosse um guarda-chuva de plasma. Mestre dos mestres. Conhecia os segredos mais profundos da força como quem recita poesia. E não era só porrada, não. Yoda era a alma da Ordem Jedi. Um pilar. Um farol no meio da tempestade. Mas será que sabedoria é força? Puxa a câmera um pouco e olha para ele. Mace Windu. O homem do sabre roxo. Ele era uma força da natureza controlada por disciplina. Mace não só dominava a arte do combate. Ele literalmente inventou um estilo de luta que flerta com o lado sombrio sem cair nele. O Vaapad. E olha, ele segurou o Palpatine sozinho. Se Anakin não tivesse surtado ali, talvez o Império nem tivesse existido. Será que é dele o título? E falando em Palpatine, tá bom, ele não é Jedi, mas vamos combinar. Se o critério for poder absoluto, o cara quase ganhou o jogo. E se um Jedi vence um Sith tão colossal quanto Sidious, isso pesa no currículo, hein? Mas segura aí, porque o nome dele é Luke Skywalker. Sim, o menino fazendeiro que olhava para o pôr do sol sonhando com aventuras e acabou salvando a galáxia. Luke pode não ter começado com o poder bruto de seu pai, mas o crescimento dele foi meteórico. Ele enfrentou Vader, resistiu ao lado negro, salvou o próprio pai, e depois disso, se isolou, porque entendeu que poder demais sem controle vira tirania. Ele virou lenda, mas a lenda vence a força bruta? Vamos mais fundo então. E que tal Obi-Wan Kenobi, o Cavaleiro da Resistência? Sempre no centro dos maiores eventos, perdeu tudo e todos, e mesmo assim nunca quebrou. Matou Darth Maul, enfrentou Anakin em Mustafar e sobreviveu em um deserto por décadas, guardando esperança. E quando chegou a hora, se sacrificou como um verdadeiro mestre. Ele era a rocha, mas ser forte é resistir ou vencer? Agora segura essa... Revan. Não é canon nos filmes, mas nas lendas do universo expandido, o cara foi Jedi, virou Sith, depois voltou a ser Jedi, tipo um yin-yang com sabre duplo. A força dele era tão brutal que influenciava galáxias inteiras. Um estrategista, guerreiro e filósofo ao mesmo tempo. Se ele tivesse cruzado com Palpatine ou Vader, o chão da galáxia teria rachado. Mas e Ahsoka Tano? Sim, a aprendiz que ninguém levou a sério no começo e que, no final, se tornou uma das Jedi mais completas de toda a saga. Ela enfrentou Vader e sobreviveu. Abandonou a Ordem, não por fraqueza, mas por integridade, e continua viva, sendo farol numa galáxia que vive tropeçando na própria sombra.
E já que estamos falando do novo, Rey, a garota que surgiu do nada e com coragem, instinto e fé, pegou os cacos da força e reconstruiu o equilíbrio. Muitos duvidam dela, acham que tudo veio rápido demais. Mas ninguém pode negar. Ela carregou a força num tempo em que ninguém mais sabia o que era luz e o que era escuridão. Agora, quer um nome que ecoa na força como trovão no vazio? The Father, entidade que representava o equilíbrio entre o filho, lado sombrio, e a filha, lado luminoso. Ele é a própria balança da força. Não é bem um Jedi, é verdade. Mas o que é um Jedi se não um servo da força? E nesse caso, o mais forte talvez nem empunhe um sabre. Mas talvez a pergunta que a gente precise fazer não seja só quem é o mais forte, mas o que significa força no universo de Star Wars. Porque, veja bem, se for poder bruto, talvez Vader leve. Se for domínio técnico, Mace. Se for sabedoria, Yoda. Se for redenção, Luke. Se for espírito, Obi-Wan. Se for equilíbrio, Revan. Se for coração, talvez Ahsoka. E se for legado, bom, aí todos eles têm sua parte. No fundo, a força não é só poder. Ela é emoção, conexão, sacrifício. Cada Jedi traz um pedaço disso. Cada um é uma nota na melodia cósmica que liga todas as coisas vivas. Então a resposta talvez esteja além do sabre mais afiado ou do golpe mais poderoso. Talvez esteja no impacto que deixaram, no que representaram. Porque alguns venceram batalhas, outros venceram o medo. Mas os verdadeiros mais fortes foram aqueles que venceram a si mesmos. E aí eu te pergunto, se a força habita todos nós, será que o Jedi mais forte de todos os tempos ainda está por vir?